Eu que preciso fazer o informe aos senhores vereadores, né? Considerando a existência de denúncia de autoria do senhor Marcelo Araújo Bonifácio contra o senhor vereador Roberto Alves, gostaria de esclarecer algumas questões relativas ao procedimento de votação para que todas as pessoas aqui presentes entendam como esse procedimento ocorrerá. 1. Momento de análise e votação do recebimento da denúncia. Análise e votação do recebimento da denúncia ocorrerão durante a ordem do dia e serão o primeiro item da pauta. 2. Leitura da denúncia. De acordo com o inciso 2, artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, a denúncia deverá ser lida antes da votação. Neste momento, solicitarei ao primeiro secretário que faça a leitura da denúncia na íntegra. 3. Tempo de liderança e encaminhamento de votação. Inciso 5 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 prevê tempo para discussão apenas na sessão de julgamento. Sendo assim, por não haver previsão legal, para os vereadores utilizarem a tribuna durante a análise do recebimento da denúncia, não haverá possibilidade de realizar inscrições para fala, nem haverá possibilidade de uso do tempo de liderança ou encaminhamento de votação. Recomendo aos vereadores que desejarem falar sobre o assunto que utilizem outros momentos da reunião ordinária e que não aquele destinado à análise da denúncia. Nesse sentido, solicito a colaboração dos vereadores que utilizem os tempos de liderança no pequeno expediente ou após a leitura e votação da denúncia. E quanto ao quórum da recebimento da denúncia, o quórum aplicado para recebimento da denúncia é de maioria simples, nos termos do artigo 5º, inciso 2, Decreto-Lei 201/67, ou seja, a denúncia será recebida caso haja votos favoráveis da maioria dos vereadores presentes que votarem validamente. Informo ainda que o processo de votação será nominal e que será considerado ausente o vereador que não registrar seu voto durante o processo de votação ou se retirar do plenário nos termos do artigo 174-A, parágrafo 2º do regimento interno. Peço ao primeiro secretário, o vereador Guilherme Teixeira, informar o número de vereadores presentes. Senhor presidente, temos 20 vereadores presentes em plenário no momento. Com 20 vereadores presentes, a quórum declara aberta a ordem do dia. Como já informado, foi protocolado pelo senhor Marcelo Araújo Bonifácio uma denúncia por infração político-administrativa contra o senhor vereador Roberto Alves. Nos termos do artigo 5º, inciso 2, Decreto-Lei 201/67, solicito ao senhor primeiro secretário que realize a leitura da denúncia. Representação para instauração de comissão processante, faço do vereador Roberto Alves, republicano. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marcelo Araújo Bonifácio, brasileiro casado, presidente da Associação Nacional Pilares da Família, entidade de atuação nacional voltada à defesa da família, da infância e dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, devidamente qualificado. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fundamento nos artigos 33 e 35 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, na Lei Orgânica do Município, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8.069 de 1990, da Constituição Federal, artigos 1º, inciso 3º, artigos 5º, 6º e 227, na Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José, da Costa Rica. Apresentar a representação para instalação de comissão processante em face do vereador Roberto Alves, republicanos, pelos fatos fundamentados a seguir expostos. 1. Do contexto, denúncias ignoradas, omissão funcional qualificada, Marcelo Bonifácio, presidente da Associação Nacional Pilares da Família, que trata sobre o tema da proteção à infância, vem, desde agosto de 2025, realizando denúncias formais envolvendo a atuação de conselheiro tutelar especial no âmbito da avaliação de direitos da criança e adolescente, em especial o conselheiro tutelar Moisés Cezion. Essas denúncias foram direcionadas ao gabinete do vereador Roberto Alves, à época, agosto de 2025, presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Criança e Adolescente e Juventude da Câmara Municipal de Campinas. Apesar da relevância, gravidade e reiteração das denúncias feitas por Marcelo Bonifácio, não houve instauração de procedimento, encaminhamento institucional efetivo, resposta formal, qualquer medida concreta. A omissão do vereador Roberto Alves não foi pontual, foi reiterada, foi consciente, foi funcionalmente qualificada. 2. Da posição institucional de Roberto Alves e o agravamento da omissão. O vereador Roberto Alves
Ao assumir a presidência da Comissão Permanente dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Juventude da Câmara Municipal de Campinas, assumiu deveres institucionais específicos de fiscalização, articulação da rede de proteção, encaminhamento de denúncias, defesa ativa dos direitos da criança e do adolescente. Ao ignorar reiteradamente as denúncias feitas por Marcelo Bonifácio, o vereador Roberto Alves não apenas se omitiu, ele violou a finalidade da própria comissão que presidia. Conforme demonstrado no anexo 1, o próprio material institucional publicado no site oficial do vereador evidencia que Roberto Alves constituiu uma imagem pública na temática da proteção infanto-juvenil, utilizou essa pauta como eixo político central ao longo dos últimos anos e ainda assim ignorou denúncias concretas feitas por Marcelo Bonifácio. 3. O fato novo, o projeto de lei 4525 e a hipocrisia institucional. No dia 4/5/2026, o vereador Roberto Alves levou ao plenário o projeto de lei 4525, processo 242535, que, segundo divulgação oficial da própria Câmara Municipal de Campinas, tem como objetivo instituir o Programa Municipal Campinas de Mãos Dadas contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, visando fortalecer ações de prevenção, combate e conscientização. Aqui se revela o ponto mais grave de toda a presente representação. O vereador Roberto Alves propôs criar uma lei para fortalecer e combater a violência contra crianças e adolescentes, mas ignorou na prática denúncias concretas feitas por Marcelo Bonifácio e pela Associação Nacional Pilares da Família, ou seja, propõe combater aquilo que deixou de enfrentar, legisla sobre aquilo que se omitiu em agir, discursa sobre proteção enquanto pratica omissão. Isso caracteriza a dissociação entre função legislativa e dever funcional. E mais, configuração de omissão funcional qualificada com agravamento de autopromoção política. 4. A contradição entre discurso e prática. O vereador Roberto Alves afirma publicamente: meu trabalho é pautado na proteção das crianças e adolescentes, entretanto, quando provocado diretamente por Marcelo Bonifácio, não protegeu, não atuou, não respondeu, não encaminhou. A Comissão Permanente do Direito das Crianças, Adolescentes e da Juventude da Câmara Municipal de Campinas, à época, agosto de 2025, presidida por Roberto Alves, foi esvaziada na prática, tornou-se um instrumento formal sem efetividade real. 5. Da materialidade da omissão, provas documentais. As provas demonstram que Marcelo Bonifácio, por meio da Associação Pilares da Família, enviou mensagens, formalizou denúncias, buscou atendimento institucional e foi ignorado. Inclusive, o contato com o gabinete por meio do assessor Dr. Christian demonstra falha institucional grave. O padrão é claro: silêncio, mais inércia, mais ausência de providência. 6. Da violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A omissão do vereador Roberto Alves viola diretamente o ECA, especialmente artigo 4º, dever de garantia com prioridade absoluta, artigo 5º, proibição de negligência, artigo 13º, dever de comunicação obrigatória, artigo 70º, dever de prevenção. A omissão diante da denúncia não é neutralidade, é violação. 7. Da responsabilidade internacional do Estado. A conduta do vereador Roberto Alves ao ignorar a denúncia apresentada por Marcelo Bonifácio por meio da Associação Nacional Pilares da Família insere-se no contexto de descumprimento da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, violação da Convenção Americana dos Direitos Humanos, a omissão estatal, quando reiterada, gera responsabilidade internacional. 8. Do padrão sistêmico de omissão. A presente situação não é isolada, já existe histórico de omissão nesta Casa Legislativa no que tange ao arquivamento de comissão processante anterior, que era relacionada ao mesmo tipo de omissão, noutra ocasião promovida pelo vereador Permino Monteiro, PSB, em frente parlamentar de combate à situação no âmbito digital, que na prática não combateu absolutamente nada, a ausência de respostas adicionais e falha de rede de proteção. O caso das denúncias ignoradas de Marcelo Bonifácio evidencia um problema estrutural. E o vereador Roberto Alves, enquanto presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da Câmara Municipal de Campinas, tinha o dever de romper esse ciclo e não rompeu. 9. O grande absurdo, a pauta como plataforma. Os aspectos mais graves dessa representação não é apenas a omissão, é a possível instrumentalização da pauta da infância como plataforma de visibilidade política. Enquanto o denunciado conselheiro Moisés Cezion se apresenta como voz nacional pela proteção integral de crianças e adolescentes, e enquanto o vereador Roberto Alves declara: meu trabalho é pautado na proteção das crianças e adolescentes, a denúncia concreta foi ignorada, a retórica superou a prática, a visibilidade substituiu o acolhimento, a autopromoção substituiu a proteção. Esse é o núcleo ético de presente representação. Afinal, as leis supracitadas não foram integradas à legislação brasileira para mero usufruto midiático de personagens políticos em seus palanques eleitorais. Foram criadas e incorporadas a uma necessária e verdadeira rede de proteção que deveria existir, não somente nas retóricas publicitárias dos agentes que se propõem a proteger crianças e adolescentes, mas também e principalmente deveriam existir
na realidade do povo brasileiro, não só na modernização do Disque 100 do governo federal, mas como se vangloria o vereador Roberto Alves de ter participado, mas no atendimento direto, presencial ao cidadão, como buscou efusivamente Marcelo Bonifácio no gabinete do vereador denunciado. Portanto, a gravidade das denúncias de suposta omissão funcional qualificada em face do vereador Roberto Alves se dá não somente pela falta de acolhimento da denúncia, mas pela instrumentalização da pauta feita pela parlamentar, que na internet se coloca como parte da rede de proteção, quando na prática, ao menos no caso em pauta, atua como parte de uma nefasta rede de desproteção, obstruindo o acesso do denunciante a direito fundamental reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Utilizar-se indevidamente de pautas relacionadas à vulnerabilidade de crianças e adolescentes é, no mínimo, um comportamento abjeto que beira a escárnio público de assunto tão grave e sensível. Por esse motivo, essa Casa Legislativa não pode permanecer inerte perante a oportunidade de investigação do comportamento omisso, negligente e depreciador desse vereador denunciado junto à imagem institucional da Câmara Municipal de Campinas. 10º, do ponto central, omissão qualificada. A presente representação não trata apenas de omissão, trata-se de omissão funcional qualificada. Por quê? Houve ciência inequívoca do vereador Roberto Alves, houve provocação reiterada por Marcelo Bonifácio, houve capacidade de agir, houve dever institucional específico, houve escolha consciente por não agir. E, simultaneamente, de maneira hipócrita, houve atuação legislativa simbólica, PL 4525, houve discurso público de proteção. Isso agrava a conduta do vereador Roberto Alves, afinal, a infância não pode ser usada como palanque político. 11º, do enquadramento regimental, nos termos do regimento interno, há indícios de quebra de decoro parlamentar, omissão funcional qualificada, desvio de finalidade, uso político de pauta sensível. 12º, conclusão. O vereador Roberto Alves não pode ignorar as denúncias de uma associação que combate a exploração infantil. O vereador Roberto Alves não pode permanecer inerte diante de tais denúncias e, ao mesmo tempo, propor leis sobre proteção infantil, reivindicando para si uma causa na qual, efetivamente, ao menos nesse caso, o vereador não atua, omitindo-se deliberadamente e negligenciando quando tem o dever funcional de agir. Isso não é coerência institucional, isso é ruptura ética, isso é desvio funcional, isso exige apuração. 13º, dos pedidos. Diante do exposto, Marcelo Bonifácio requer o reconhecimento da presente representação, sua leitura integral em plenário, análise da admissibilidade, a instauração de comissão processante em face do vereador Roberto Alves, a apuração formal da omissão funcional qualificada, termos que impede deferimento, assina Marcelo Bonifácio, presidente da Associação Nacional Pilares da Família, Campinas, 4 de maio de 26. Conforme já anunciado, após a leitura pelo secretário da denúncia, primeiramente a necessidade de verificação do quórum. Então, peço aos vereadores e vereadoras que registrem suas presenças para verificar o número de vereadores presentes no momento. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Guilherme Teixeira, informar o número de vereadores presentes. Senhor presidente, temos 24 vereadores presentes em plenário no momento. Bem, com 24 vereadores presentes, há quórum para deliberação. Consulto os senhores vereadores sobre o recebimento dessa denúncia, que será decidido pelo voto da maioria dos presentes, que votarem validamente nos termos do artigo 5º, inciso 2, Decreto-Lei 201. Vereadores favoráveis ao recebimento da denúncia votarão sim, contrários não. Em votação. Solicito ao vereador Guilherme Teixeira informar o resultado da votação. Senhor presidente, temos 24 votos não e nenhum voto favorável. Com 24 votos contrários e nenhum voto favorável, a denúncia não foi recebida, portanto, vai ao arquivo. Senhor presidente Luiz Rossini, senhores vereadores, senhora vereadora, as vereadoras presentes, a todo o público que nos assiste através da TV Câmara, eu queria primeiramente, senhor presidente, agradecer aos vereadores pela votação. Eu queria agradecer a vossas excelências
por ter dado esse voto. Eu recebi um senhor aqui no plenário da Câmara, que se eu ver ele hoje, eu não sei quem é, eu não o conheço, é o mesmo pelo jeito que persegue os vereadores aqui, eu não o conheço. Vereadora Débora Palermo, não sei, eu não o conheço, se eu ver ele aqui eu não sei. E ele me parou ali e pediu que eu fizesse uma acusação e que eu punisse um conselheiro tutelar, vereador Wagner Romão. Então eu passei, como nós estávamos em votação, eu passei para que o meu chefe de gabinete atendesse ele. Atende esse senhor, tanto é que tem conversa, eles conversaram, e nós pedimos então que ele provasse o que ele estava falando do conselheiro, para que a gente pudesse então levar à frente, já que ele tinha uma acusação contra um conselheiro, então que ele pudesse então trazer provas. Provas essas, vereadora Débora, que a senhora que foi conselheira, nunca chegou. E eu nunca mais vi este homem. Se eu ver ele novamente, eu não sei quem é, que eu vi ele uma vez só ali atrás. E ele entrou com essa representação contra a minha pessoa, sem prova nenhuma. Não tem nada. O processo está aberto a todos vossas excelências que quiser ver. A todos que nos assistem, pode ir no meu gabinete, nós teremos o prazer de abrir para que todos possam ver. Não tem nada, nada, nada. Não tem o que ele falar. Eu entrei na vida pública no ano de 2000. Eu fui deputado federal por 3 mandatos, com uma ficha limpa. Eu fui deputado estadual, já fui vereador nesta casa aqui em 2012 e estou retornando. Eu não saí desta casa pela janela, não. Eu saí desta casa aqui para me ocupar um cargo de deputado federal, tendo mais de 130 mil votos. E voltei agora para esta casa com 7.057 votos, a qual eu aprendi na vida pública a respeitar para ser respeitado. E este senhor, que não merece nem eu falar o nome dele nesta tribuna, ele tem desrespeitado esta casa, como também os vereadores dessa casa. Por isso, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que estão aqui nesse plenário e a todos que nos assistem através da TV Câmara, das redes sociais, vocês têm liberdade para investigar a minha vida. Fique à vontade. O meu gabinete está de portas abertas para que vocês possam ir lá e querer saber o que vocês quiserem. Pode levantar, fique à vontade, porque eu não devo nada. Eu tenho um compromisso muito sério com um Deus Todo-Poderoso. Eu não gosto do engano, eu não gosto da mentira. Essas coisas não andam comigo, não faz parte da minha vida. Eu tenho um nome a zelar, que é o nome do meu Salvador. Eu tenho uma família a zelar. Por isso, eu quero agradecer mais uma vez a todos os senhores e senhoras que acreditaram na minha inocência. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Vereador, o senhor concede uma parte? Pois não, vereador. Concedo a parte a Vossa Excelência. Eu quero falar por mim, mas eu imagino que seja também o sentimento de todos os vereadores, que o senhor goza de muita admiração de minha parte, também do respeito e consideração pelo trabalho, pelo histórico de vida política do senhor, histórico pessoal, da forma como trata aqui os vereadores, mas também da forma como o senhor tem o respeito pelo decoro e pelas leis que tem cumprido o seu mandato. Mas eu gostaria aqui de trazer uma atenção a todos os vereadores, já falei com o vereador Ianco, para que a gente proponha uma moção de apelo ao Congresso para que faça a alteração do Decreto-Lei 201 de 1967, que regulamenta
a forma como deve ser feito o rito de cassação de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Essa lei não quer dizer aos congressistas, nem aos senadores, os deputados federais, nem muito menos ao presidente e vice-presidente. O rito é diferente. E essa lei de 1967, do qual nós não estávamos nem ainda sobre o período democrático, ela tem sido utilizada como um instrumento de perseguição política, não só nessa casa legislativa, mas em todas as casas legislativas no nosso país, porque isso trata sobre o mandato de todos os vereadores e prefeitos do Brasil. Então, eu proponho que nós façamos uma moção de apelo para que o Congresso atualize essa lei. É importante que nós temos leis que possam trazer a condenação para aqueles que fogem do decoro, mas da forma como a lei hoje está, o presidente ele é obrigado a pautar para também não incorrer em um crime de quebra de decoro das suas funções. Então, acho que é importante que a gente possa fazer essa moção de apelo e depois que a gente possa também fazer uma minuta entregue aos congressistas para que faça a sua alteração e que nenhum de nós sofra essas perseguições políticas. Vereador Paulo Haddad, conceda uma parte a Vossa Excelência. Senhor vereador Roberto Alves, só para me solidarizar com Vossa Excelência, estamos ocupando esse mesmo espaço há 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e 5 meses. Aprendi a admirar Vossa Excelência pela coerência, pela transparência, pela lisura, pelo comprometimento com que Vossa Excelência conduz o seu mandato. Eu acho que nada mais oportuno que a gente ratificar toda a admiração e também a confiança que nós temos no vereador Roberto Alves, e fica aqui a minha solidariedade e também fazer minhas as palavras do vereador Rodrigo da Farmadic, que tenhamos um instrumento que possa de alguma forma coibir ou evitar esse tipo de ação dentro da Câmara Municipal ou das câmaras municipais, para que nós não fiquemos aí à mercê de aventureiros que venham apresentar denúncias infundadas. Muito obrigado, vereador. Com a parte, vereador Nick Schneider. Vereador, também no mesmo sentido, quero me solidarizar com Vossa Excelência. Eu acho que a maior demonstração da confiança que nós temos no seu trabalho, na sua pessoa, foi esse painel de votação em que 100% dos presentes foram contra o prosseguimento dessa denúncia. E dizer que eu imagino o quanto o senhor deve, como pessoa do bem que deve ter sofrido em ver e-mails de comunicação, notícias de comissão processante contra Vossa Excelência, sem qualquer motivo justificável, sem qualquer erro cometido por Vossa Excelência. Então, nós nos solidarizamos com Vossa Excelência, nós do PL, e quero dizer que, infelizmente, nós estamos muito vulneráveis a esse tipo de situação. Nós temos as redes sociais nos dias de hoje, em que estimula muito essa perseguição política, essa maneira de aparição das pessoas, né? Não estou nem falando que é esse caso, mas pode ocorrer em vários casos. Então, que realmente a gente tente, via Congresso Nacional, se esse é o caminho, melhorar essa legislação federal, melhorar essa situação, porque essa casa merece respeito. Aqui tem homens sérios, aqui tem homens que se dedicaram e se dedicam muito à cidade de Campinas, homens e mulheres que enfrentaram as urnas, que colocaram sua cara a tapa, que discutiram problemas, que sabem que a cidade tem muito a melhorar e que estamos tentando aqui melhorar a cidade, e nós não podemos ficar expostos a aventureiros e a pessoas que querem aparecer às custas da Câmara Municipal. Então, concordo com o vereador Rodrigo, acho que a gente tem que ter assim uma ação enquanto Câmara Municipal, pedir ao nosso presidente talvez que tome a frente disso, e me solidarizo mais uma vez ao senhor, à família do senhor, à assessoria do senhor, que deve ter sofrido muito esses 2 ou 3 dias ao ver notícias absurdas como essa. Vereador do Toianco, conceda uma parte, Vossa Excelência. Vereador Roberto Alves, minha solidariedade, minha admiração, meu respeito a Vossa Excelência. Conte comigo, primeiramente, pela pessoa idônea, pela pessoa de bem que Vossa Excelência é. Estamos sempre juntos, meu amigo. Vereador Benê Lima. Vereador, minha solidariedade também. Eu li o processo, infelizmente, essa ferramenta que o cidadão pode usar virou uma banalização aqui nessa casa. Infelizmente, nós temos essas pessoas que não tiveram êxito na eleição e usam disso para autopromoção em cima de mandatos de vereadores. Então,
Infelizmente, esse cidadão que tem o direito de entrar, não queremos barrar isso dele, ele deveria ter, munido das suas provas, procurado o Ministério Público e aí sim, depois dessa casa. Mas eu li o processo com atenção e, infelizmente, é uma autopromoção. Conto com o meu voto. Vereador Wagner. Tem a palavra pela ordem, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Roberto Alves, né? Quero expressar aqui a minha admiração pela tua conduta. Eu vou falar aqui especialmente quando pôde assumir a presidência da Comissão de Constituição e Legalidade, né? Porque foi onde a gente pôde se relacionar mais, que é uma comissão aqui de 7 membros apenas, mas independentemente dos nossos partidos políticos, né? Quero aqui expressar essa minha admiração pela tua trajetória como homem público, né? E também me somar aqui aos colegas vereadores, denunciando essa forma que realmente tem que ser modificada, né? Nós temos aqui, semana sim, semana não, tendo que receber denúncias, na sua grande maioria, infundadas sobre a conduta de vereadores e vereadoras dessa casa aqui. E que bom que a gente teve aqui unanimidade, né, em repelir essa proposição que veio de um eleitor que, pela legislação atual, tem direito a fazer isso, mas que tem abusado desse direito, né? Infelizmente, nós temos visto o abuso desse direito. A imagem pública do vereador já fica comprometida, né, porque temos aqui que explicar aquilo que não era necessário, e o cidadão já teve o seu momento de fama também, né? Então isso tem que mudar e acho que nós todos temos que envidar esforços para que isso se altere. Então, aqui o nosso apoio, a nossa solidariedade, vereador. Obrigado. Tem a palavra pela ordem, vereadora Débora Palermo. Obrigada, senhor presidente. Vereador Roberto, tenho acompanhado o senhor aqui nessa casa, vejo a seriedade do senhor na Comissão da Criança, nas pautas do nosso dia a dia, levando seu mandato com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muito temor a Deus. Eu sou uma pessoa que admira o senhor, tenho muito respeito pelo senhor. Infelizmente, muita gente confunde o papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que aplica medidas de proteção, mas ele não executa medidas. Então, às vezes os pais, as pessoas que procuram o Conselho, eles esperam que o Conselho adote medidas que não cabem ao Conselho Tutelar, mas à rede de proteção. E aí, quando o Conselho não faz o que eles querem, eles recorrem, inclusive como tem feito a essa casa. Agora, o Conselho Tutelar tem uma comissão de ética, que é para apurar desvio de função de conselheiro tutelar. Então, antes de fazer a denúncia nessa casa, as pessoas podem fazer a denúncia contra um conselheiro na comissão de ética do Conselho Tutelar, mas não trazer para essa casa uma pauta que não cabe. Eu ouvi muito bem a leitura, nós não temos nenhum indício, nenhum sinal para abrir uma CP contra o senhor. Então, por isso que eu votei, ciente da sua capacidade, da sua responsabilidade, da sua idoneidade, e que o senhor não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Muito obrigada. Obrigado. Pela ordem, presidente. Senador Felipe Marques tem a palavra pela ordem. Quero aqui também parabenizar o pastor Roberto Alves pelo trabalho que o senhor desenvolve na nossa cidade, nós que acompanhamos aqui os vereadores, pela sua história, pela sua trajetória, por tudo que o senhor tem feito para a nossa cidade, como referência, como pessoa pública, como um homem aí que tem um histórico ilibado. Parabenizar por todo o seu trabalho e dizer, né, que nós vimos essa peça, como é fraca, como é frágil, inclusive a forma, né, que a pessoa tem de vir, de protocolar uma CP, um instrumento tão sério dessa casa sendo banalizado. Então, parabenizar, vereador, pastor, pela sua vida aqui dentro dessa casa, a gente conhece e sabe aí que tem feito a diferença e vai continuar fazendo a diferença por longos anos. Deus abençoe. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Paula. Quero primeiro falar de como a CP está virando um instrumento banalizado e muitas vezes de autopromoção, como já foi dito aqui. Ainda mais nesse caso,
contra o vereador Roberto Alves, que contou um pouco da sua história, que já passou por Brasília, mas voltou para a cidade de Campinas para lutar pelos interesses da população e nunca se furtou de fazer o debate saudável aqui dentro dessa casa, colocando as suas posições políticas sem atacar indivíduos e também de forma muito respeitosa, né? Então, ter o pastor Roberto Alves dentro dessa casa é um ganho para a cidade de Campinas, no debate, na construção, e que a CP, ela seja de fato para quando haja, né, a necessidade de investigação do comportamento, da postura de alguém aqui dentro. Então, por isso que votei contrário, né? Votei junto com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Carlos. Obrigado, presidente. Já foi dito tudo o que tinha que ser dito. Eu quero também declarar aqui o nosso apoio. Acho que foi mostrado aqui no plenário, né, o apoio, e quero dizer do nosso apoio e do nosso carinho com você. E conte com a gente, tá bom? Tamo junto. Tem a palavra pela ordem, vereador Igor. Obrigado, presidente. Roberto Alves, nosso deputado, vereador e, para mim, um pastor. Muito obrigado por tudo. O senhor, sem dúvida nenhuma, eu não tive dúvida na minha votação. Quando eu vi essa denúncia, eu entristeci o meu coração, como tem pessoas, né, que buscam denegrir a imagem das pessoas, poderiam apresentar aí no Conselho de Ética, poderia apresentar em outros meios, mas buscou por esse caminho. Mas fico feliz que o senhor saiu aqui com um voto unânime, não esperava menos do que isso. Conte sempre comigo, tá bom? E que Deus abençoe, tenho certeza que aqui hoje foi feito justiça nessa casa. Obrigado. Senhor presidente, muito Tem obrigado. a palavra pela ordem, vereador Edson Ribeiro. Desculpa. Roberto Alves, eu conheço ele. Ele apresentou minha filha para o Senhor Jesus, né? Há 29 anos atrás. Hoje ela tem 29 anos. E quando eu fui fazer a cirurgia, que eu tinha um cisto aqui de 8,5 kg, eu com aquele maior medo, porque quem que não tem medo? Roberto Alves fez uma oração, falou, pode ir cortar, que logo você está bom. E eu estou aqui hoje para dar esse testemunho à Vossa Excelência. Muito obrigado. E com certeza, votei muito feliz a seu favor, e o senhor pode ter certeza que, olha, Deus vai caminhar os seus caminhos, mais que já encaminhou já, que o senhor é um homem merecedor. Obrigado. Tem a palavra pela ordem, vereador Luiz Abico. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar também, me solidarizar com o vereador Roberto Alves. É um exemplo aqui para a nossa casa, pela sua vida, seu currículo, sua clareza de expor suas condutas aqui nessa casa. E ratificar as palavras do vereador da Farmadic, Rodrigo Farmadic, para rever essa lei que instala-se a CP contra prefeitos e vereadores. Conto com o meu apoio, presidente. Vereador Roberto Alves, também quero me solidarizar com Vossa Excelência. Todos nós aqui somos testemunha da sua honestidade, da sua integridade e da seriedade com a qual exerce o seu mandato. Essa denúncia vazia pode ter causado algum desconforto, mas não vai deixar nenhuma mácula ou nenhuma mancha na sua imagem e na sua história. Que Deus continue te abençoando sempre. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Em seu nome eu quero agradecer também a todos os funcionários desta casa que sempre me trataram com muito carinho, com muita educação e com muito amor. Muito obrigado.